Boa noite, pessoal do YouTube. Brincadeira, parei. Peraí que a blogueirinha. Entrou todo mundo já? Já, né? Entrou. Ó, a Dora, ela não consegue falar, mas ela ouve a gente. Então, dá para vocês saberem. Hoje eu vou trazer para vocês a explicação de um mantra que a gente está mantrando nos mantras de terça e quinta, e que é um mantra muito poderoso para quem quer trabalhar a prosperidade na vida. Ai, arrasa. Então, anotem, porque eu tenho certeza que todo mundo precisa de prosperidade. E se não precisa, quer. Então, o mantra de hoje é o mantra de Lakshmi. Eu posso já falar? Já tá gravando, avó? Tá gravando sim. Tá. O mantra é Om Shrim Mahalakshmiye Namaha. A tradução desse mantra é: saudações a Lakshmi, centra o meu grande coração. Espero que possas derramar as tuas bênçãos sobre mim. Então, a gente está pedindo, né, para Lakshmi trabalhar a abundância na nossa vida. Esse é o mantra da abundância, né? Om Shrim Mahalakshmiye Namaha. E essa abundância, muitas vezes a gente se conecta à abundância do físico, né? O dinheiro e tal. Mas quando a gente pede a abundância, a prosperidade, a gente também pede a níveis espirituais. E aí a gente tem que intencionar para a prosperidade que a gente quer trabalhar, né? Lakshmi, ela é a deusa no hinduísmo que trabalha, é reconhecida, né, pela juventude, pela formosura e pela abundância. Aí eu vou explicar parte por parte, né? Então, o Om, todo mantra a gente começa com um Om, porque é a nossa forma, é como se a gente estivesse alinhando os nossos chakras, porque o mantra, o Om, ele começa, né, no chakra básico e vai até o topo da cabeça, né? Então, a gente alinha os chakras no Om, e aí quando a gente fala Shrim, Shrim é o som da abundância para a deusa Lakshmi. Maha, a gente está falando, Maha significa grande, então a gente está falando ó grande Lakshmi, né? Om Shrim Mahalakshmiye Namaha. Então, a gente está evocando a presença de Lakshmi na nossa vida. A gente faz isso 108 vezes, né? Nas contas ali do Japamala. E aí é muito importante que enquanto a gente estiver mantrando, a gente intencione a prosperidade que a gente quer trabalhar na nossa vida, né? Então, quais as energias que a gente quer trabalhar de fato. De uma forma geral, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou escrever aqui no chat como que é em sânscrito. Já vou baixar, já. E Lakshmi, ela tá ancorada lá no nosso altar, né? O nosso símbolo do feminino no altar, a gente tem Shiva no meio, né? Através da pedra como que é o nome? Ametista. Aí, olhando para o altar, né? À direita, Ganesha, e à esquerda, Lakshmi. Então, ela tá ancoradinha ali no nosso altar, intencionando a abundância espiritual da casa, abundância financeira. Não só para casa, né? Mas para casa e para todos os irmãos. Então, quando vocês precisarem trabalhar a energia de abundância, quem não tem Lakshmi em casa, intenciona lá no altar do céu que lá tem um ponto de ancoramento forte.
Já errou? É a rua. Acabou. Vamos passar para o grupo? Para o estudo do livro? Vamos abrir a oração de abertura Tá. do trabalho? Então, nesse momento, eu convido todos a fechar os seus olhos, pedir nosso ancoramento aqui da espiritualidade, pedir para a espiritualidade se fazer presente aqui nesse momento, onde que a gente vai buscar conhecimento, estudo sobre o meio espírita. E peço para cada um de vocês trazer essa consciência, levarem a Deus, Jesus, Mãe Maria, e pedir esse ancoramento. Para isso, convido todos à nossa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do final de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Amém. Jesus, Maria e José. E que assim seja. Bom, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 3, a gente dividiu esse capítulo em duas partes, e aí hoje a gente começa a estudar a parte das instruções dos espíritos. Para quem está com o PDF, na página 56. E aí eu queria saber se alguém quer ler, ou se eu leio. Eu não tô com o PDF. Eu não sei mexer nesse, é a primeira vez que eu mexo. Não tem problema. Eu vou mandar lá no grupo, Vanessa, eu vou postar de novo o PDF do arquivo para que você tenha ele. Aí não que necessariamente você vai ver agora, né? Mas para você ter. Eu vou postar no grupo porque se alguém perdeu, aí já pega. Gratidão. Bom. É muito bom rever vocês. Pronto, agora eu vou deixar no mudo. Bom, então eu vou fazer a leitura, já que ninguém se manifestou, vou fazer a leitura pelo meu livro. Algumas palavras são diferentes do arquivo em PDF, mas a ideia é a mesma, tá? A leitura vai ser um pouquinho longa, porque são algumas partes, mas a gente chega no final. Instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície, e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas nações dos justos nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que não crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados,
há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. Tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto tem-se dificuldade em reconhecer o embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas é embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseira dos órgãos sufoca nesse mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápido e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera sem outro esforço, senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, à vontade, os traços de suas migrações passadas, e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito avançados, torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de inquietações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar o seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e a inteligência estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e que exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos, adquirido pela sua inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não têm acesso. Eis que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender.
ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que a outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiações que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas falas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão de sua obstinação do mal. E porque eram uma causa de perturbação para os bons, foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza, duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Mundos renegadores. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como há transitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada, quando o ignorante, ainda do bem e do mal, pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existem as que sucumbem,
E Deus, não querendo ser seu aniquilamento, permitir-lhes ir a esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória que lhe estava reservada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrito sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. Neles, todavia, não há ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí é ainda carne, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes, e muito de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque há calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas suas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para dar-lhes a verdadeira vida. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus sob os perfumes do amor e da caridade que se espalham em seu seio. Mas nesses mundos, o homem é ainda falível, e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair no mundo de expiações, onde os esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre a vossa cabeça, perguntai-vos as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas faces, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam, eles mesmos na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e, ao contrário, quando é pequena e indigna de seu poder, aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje,
e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que, do mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Pronto. Vou abrir agora para as considerações, as percepções em relação à leitura, e quem sentir de falar, é só abrir o áudio. Ninguém vai falar? Alguém está me ouvindo, pelo menos? Oi. Todo Bastante coisa para começar, né? Eu achei que eu estava falando sozinha. Houve silêncio no céu. Dá um start aí, pessoal. Falei, nossa, será que eu Achei passei difícil essa leitura, respirar? porque todo mundo ficou calado. Bom, eu vou fazer as minhas considerações, então. Eu achei que, sei lá, eu tinha caído, nem tinha entendido o que ninguém falava. Quando eu olho para esse texto, eu lembro muito de uma conversa que eu tive com a Jussi, há um tempo atrás. A Jussi, ela me falou assim, né? Que quanto mais você tem conhecimento, né? Quanto mais você tem acesso à espiritualidade, maior é o seu karma. Ela me falou isso, né? E aí eu fiquei reverberando isso dentro de mim e tal. E isso me era uma verdade, mas eu nunca tinha fundamentado essa verdade, né? Então, quando eu leio esse capítulo, essa parte das instruções dos espíritos, eu vejo muito disso, né? De que a gente tem acesso à espiritualidade, ao desenvolvimento da espiritualidade hoje, né? A gente tem o conhecimento, porque a gente precisa se libertar, né? E aí a gente precisa caminhar em busca desse mundo regenerador, né? Sair do mundo das expiações e buscar o mundo regenerador. Pensar sobre isso dói, porque, como a gente falou no último grupo de estudo, vindo de uma formação ali, instruções evangélicas, né? Eu e a B, a gente conversou sobre isso, inclusive, a gente achava que era daqui para o céu, né? É uma passagem direta. E aí, na verdade, é um progresso, né? E aí, esse progresso, ele está muito alinhado às questões de deixar esses sentimentos mais grosseiros, né? Mais animais, né? Quase que animais que a gente trabalha no nosso cotidiano, né? Que é a posse, o ciúme, o domínio, as guerras, né? Todas essas motivações que são epidermes demais precisam ser lapidadas para que a gente possa acessar um mundo regenerado, né? E isso traz a responsabilidade para a gente de que quando a gente se regenera, a gente não está regenerando só a gente, né? A gente está propiciando aí um ambiente de regeneração da Terra. Então, o nosso propósito, ele não é só um propósito individual, né? É um propósito coletivo. E eu acho que isso, para mim, é muito motivador, assim, diante de tudo, né? Porque a gente não faz só por nós, né? E entender que a gente não faz só por nós já é um bom caminho, porque se a gente trabalha só pelo eu, a gente continua no mundo da expiação, porque trabalha no campo do egoísmo. Então, essas são as minhas percepções. Eu posso perguntar? Claro. Eu não entendi aquela parte que ele fala de outro plano, outro planeta, é isso? Que depois desse ainda vai ter um outro que é melhor que esse? Foi isso que... Tipo... Exatamente isso. É que no estudo passado ele deu uma elucidada sobre isso, né? Aqui no Livro dos Espíritos, ele traz a consciência de que o planeta que a gente vive, o plano que a gente vive, ele é um plano de expiação, né? Então, um plano de provas. A gente passa
por questões ali kármicas e tal, é como se a gente estivesse, digamos assim, pagando os nossos karmas, e aí a gente vive na Terra para pagar esses karmas, que conforme a gente for liquidando essa nossa conta e nos tornando pessoas mais sutis, a gente tem a possibilidade de acessar outros planos. E aí ele traz a consciência de que o plano superior, né, então o plano da felicidade plena, é um plano que a gente não vai ter a necessidade de um plano especificamente, né? A questão de estar em um plano também é uma caixinha, né? A gente também está dentro de uma caixinha por ter a necessidade de estar em um plano. Quando a gente alcançar a felicidade plena, né, a evolução plena, a gente não vai ter essa limitação de planos, a gente é livre, né, para circular. Entendi. Quer dizer que a gente vai para... Perdão, Pamela. Quer dizer que a gente pode vir para a Terra e ir para outros planos, é isso? Exatamente, conforme a nossa evolução. Ele traz a questão de que a gente pode acessar, com base na nossa vida, né, no que a gente vive durante o nosso processo nessa vida, a gente pode ir para planos melhores ou piores. Então, ele traz a questão de níveis, mas níveis no sentido de... com base na sua evolução, né? Então, conforme você for evoluindo, você pode acessar planos maiores ou menores. E aí, os planos menores é se você não entender o processo, né? Se você continuar trabalhando na energia do erro ali, né? Dos apegos e tudo mais. E aí, ele traz a consciência de que para a gente acessar planos mais sutis, a gente precisa se desapegar desses sentimentos terrenos, né, que estão envolvidos com a posse, com o domínio, os ciúmes, né, tudo aquilo que a gente faz errado, sabe? Sabe quando você faz um negócio e você fala assim, tô errando? Esse sentimento que tem que desapegar. Se bater um ponto de consciência que de tô errando, é porque tem que desapegar, que ele vai te fazer atrasar. Não quero me meter, assim, mas só falando essa questão do sentimento de fazer alguma coisa errada, não tô querendo caguetar ninguém que veio aqui para Curitiba, que não tá até com medo de ver as coisas durante a noite, já levanta com a lanterninha na mão, não quero ver ninguém, porque tá com esse sentimento. Vixe, até sei quem é. Vixe. Eu amo. Tinha que ser amiga da Brenda. É exatamente isso, né? Quando a gente acessa uma consciência, a gente precisa trabalhar por ela, né? Trabalhar para evoluir, né, diante dela. Então, eu entendo a questão da Raquel de não querer ver. Não é querer ver, é querer resolver a situação, né? E a gente está em busca, não tá, Raquel? De resolver as situações? Não, surpreendente. Você tá com medo. Nossa, não convenceu não, hein, Raquel? Eu tô com medo, você acredita, ultimamente? Calma, tudo vai se ajeitar. Bom, gente, tragam aí as suas percepções sobre a leitura. Eu achei esse capítulo, assim, muito bom, na questão da evolução ser uma causa natural da natureza, né? Então, não só aqui no nosso plano, mas em todos os planos, né? A gente precisa, o que a gente sabe que é o empecilho, trabalhar nisso para evoluir, né? E essa questão da evolução é o que faz a gente progredir, né? Para frente, porque a gente... Como é que eu posso explicar? Deixa eu pegar aqui. A questão da evolução. Ai, tô toda embananada, mas depois eu volto aí, tá, gente? Traz uma consciência que não a evolução não é uma causa provável, né? É algo que tá aí para ser trabalhado, né? Então, eu também tenho a consciência também que, igual você falou com a Júcia e tal, né? A partir do momento que a gente tem consciência dos erros, né? Nosso karma aumenta, né?
porque a gente já não está mais na ignorância, né? Então a gente é beneficiado ali pela espiritualidade ali, né? Por ter esse acesso, só que de contrapartida, se a gente teve acesso, a gente é responsável por ele, né? Então, aí acabou, filho. Então, tipo, Não. você não tá mais na ilusão, né? Você não tá mais ali na incerteza, né? A partir desse momento aqui, todos nós que estamos aqui no grupo, né? Estamos tendo acesso a certezas, né? Então, cabe a nós saber o que a gente vai fazer com isso, né? E de que forma que a gente vai levar a nossa vida. Sabendo que a gente tem que utilizar o nosso campo, né? Que isso é uma necessidade para os próximos passos, né? Do nosso espírito, né? Então, aí a missão de se utilizar o nosso campo, de entender os karmas que estão aqui para ser trabalhados, entender qual que é o propósito, né, da evolução, saber o caminho, né? Então, é algo para se pensar bastante, né? Esse texto traz muitas reflexões. Difícil, né? Não ser dado mais como inocente. Foi igual a Erika falou aqui. A Erika falou, antes coisas. A Erika falou que, querendo ou não, agora nós não somos mais pessoas ignorantes, né? Nós temos conhecimento. E daí é cobrado por isso. Nós somos cobrados por isso, né? Exatamente. É o que eu falo para vocês todos os dias. A ignorância é uma bênção. Vocês quiseram sair da ignorância? Agora, meus amores. Agora, agora ou se utiliza ou a sabedoria diante da ignorância faz a gente cair mais ainda. Eu acho que, falando da evolução, para nós que estamos nesse caminho, né, buscando a ascensão, buscando a evolução, crescer, desenvolvimento espiritual e cumprir a nossa missão com perfeição, eu acho que é um processo que nós já somos privilegiados, porque já estamos despertos, né? Eu já falei isso algumas vezes, que quando eu era da congregação, da igreja, estava lá dedicado, eu sentia falta de algo e não conseguia entender, né? O que era esse algo que faltava, esse algo que precisava completar. E aí, depois que eu entrei no caminho do curador, na consagração, e essas portas se abriram, quando a gente lê um texto como esse, só mostra o quanto nós somos privilegiados, né? Porque a gente já evoluiu em um grau de despertar. Porque quantas pessoas estão aí tentando despertar? E aí, pensando que já despertamos, como já foi falado, não somos mais inocentes, estamos trabalhando na verdade, com as portas abertas, na clareza. Então, cometer um erro dá muitos passos para trás, né? Por quê? Porque nós conhecemos muito a verdade. E aí, o que é para os outros ainda uma inércia, né? Por exemplo, a vida após a morte, as reencarnações, para nós já não é inércia. Nós temos consciência e já conseguimos ver isso, né? Então, quando a gente deixa de cumprir algo que nos é dado, aí são os karmas, eu acredito que os karmas são bem mais pesados. E aí é como o finalzinho ali do texto. Ou a gente vai para planos inferiores, porque já despertamos, então é como se nós tivéssemos obrigação de cumprir a missão com assertividade, né? Para que nós possamos subir para um plano superior, né? Um plano espiritual mais sutil, como o Rodrigo mesmo falou. E é um plano que já não vai... Nós já não vamos ter as dores dessa vida terrena, né? Acredito que é isso. Perfeito, Dan, concordo, gênero, número e grau. A Dor, ela escreveu aqui no chat, quando fala de apego, abrange até o apego a filhos, ao meu ver, um dos mais difíceis de superar. Na hora certa, se desapegar e seguir em frente para cumprir a própria missão. Exatamente. Tem uma parte do texto que fala assim, né, que
Cadê? Tinha separado para ler, perdi. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. E aí entender, né, que os apegos, todos eles, né, eles são os apegos, eles vão fazer com que a gente busque a elevação em cima de outros, né, e não o aperfeiçoamento dentro de nós, né. Então, toda vez que a gente trabalha na energia de um apego, é porque a gente está querendo gerar uma energia de comparação e não de aperfeiçoamento. Então, não tenho filhos, mas imagino que aplicando para os meus apegos de vida, deve ser na mesma linha aí. Eu queria destacar. Não, pode falar, Jus, pode falar. Ah, tá bom. Eu acho interessante que tem as classificações das raças, né, que estão aqui juntos, né, uma mistura total, que são as consideradas selvagens, que estão saindo da infância, as semi-civilizadas, e uma das que eu percebo que a gente consegue identificar hoje no xamanismo, nesse caminho que a gente está trilhando, se despertar, são seres que são considerados estrangeiros, né? São os mais difíceis, são essas pessoas que não conseguem lidar muito bem com limitação física, limitação social, né? São pessoas consideradas perturbadas. Por quê? Porque foram seres que vieram de outros mundos, né? Então, imagina para eles estarem no planeta Terra como se fosse um castigo, porque tirou a paz, né? Causou desordem, né? Nos mundos deles e vieram para cá. Então, eles são totalmente instruídos, são bem, né? Bem inteligentes, uma mente bem mais evoluída que a nossa. Imagine para eles lidar com pessoas consideradas para eles selvagens, consideradas ainda num grau de evolução tão pequena. Então, eles têm muito a acrescentar a nós, a nossa raça, e ao mesmo tempo eles sofrem mais até do que nós, né? Então, às vezes nós estamos até nessa classe, não, né? Estou citando isso justamente por isso. Então, qual que é a missão desses seres? Trazer esse entender maior que eles têm do mundo, né? Do despertar. Então, a gente podia refletir sobre isso, né? Vai que nós, todos que estamos nesse grupo nessa noite, viemos de outros mundos, né? Então, eu acho que toca um pouquinho no ponto que nós conversamos ontem lá no céu. É difícil para a gente, às vezes, ver tanta limitação, né? Ver a dificuldade de pessoas, às vezes, de compreender uma coisa tão simples, né? Uma informação tão simples. Então, que a gente possa ter humildade, né? Que a gente possa calar nosso ego um pouquinho e tentar ajudar essas pessoas, então. Foi esse ponto que eu queria destacar nessa noite. Perfeito. É a questão dos pisos de consciência, né? É muito fácil para a gente subir um degrauzinho e olhar para baixo e ver um precipício, né? E aí, quando a gente olha para cima, a gente vê um degrauzinho pequenininho. E aí, quando a gente olha para baixo, a gente esquece que a gente já teve ali, né? Então, o que faz a gente olhar para baixo e achar que é um precipício é o ego, né? É uma das nossas falhas, né? O maior inimigo do xamã, o ego, é o que precisa ser lapidado, com certeza. Interessante que o ego abrange todas as áreas da nossa vida, né? Então, você vai pensar em como alcançar a iluminação, tipo, você tem que trabalhar todas as áreas, não tem nada que você tenha, tipo assim, isso aqui eu posso deixar para depois. Não, nem que seja o mínimo ali, você trabalha com um pouquinho de ego, né? É difícil sutilizar, olhar e falar assim, não, eu não tenho ciúmes disso, não, eu não tenho essas ações, é difícil. Por mais que você diminua a proporção das ações, que eu acho que é o processo de evolução, né? E diminuindo, conforme a gente vai trabalhando para diminuir, vira um hábito de você não fazer mais, né? Aquele movimento, mas quando você consegue resolver uma questão, você já olha para o lado e tem outro lugar, outra área para você resolver.
Então, é literalmente degrauzinho por degrauzinho, e às vezes você fica tipo um tempão. Sabe quando você tem que subir um degrau com os 2 pés? Colocar os 2 pés no mesmo degrau para conseguir ali firmar, para depois pensar no que vai fazer para subir para o próximo. Então, é bem complicado esse caminho, né? Mas dá para chegar lá, né? Só que é constância, né? Tipo assim, cada ação você precisa primeiro racionalizar, pensar ele para saber se vai fazer sentido, se você não vai cair 3 degraus desse um que você subiu com 2 pés, né, e tal. Mas dá para fazer, né? Até porque para quem vive na igreja, né, que eu, Pamela, Danilo e talvez mais outras pessoas, sabe o quanto, tipo assim, a doutrina é rígida, é rigorosa e tal, e a gente consegue se manter, né? Então, por que algo que é mais rígido a gente consegue se manter e algo que é sutil é tão difícil da gente fazer? Né? É um ponto a se pensar, né? Eu acho. Acho que é isso. A liberdade assusta, né? As possibilidades assustam, né? É muito mais fácil estar dentro de caixinhas, né? Porque dentro de caixinhas você tem os limitadores, né? Quando a gente não tem um limitador, o desafio é muito maior, né? Porque daí você tem o universo de possibilidades e como você age, né? Diante do universo de possibilidades. Justamente. Ouvindo... Pode falar direito, depois eu falo. Não, pode falar. Eu estava ouvindo a fala da B, né? Porque certas igrejas trabalham através do medo, né? Você vai para o inferno se fizer isso. Então, aí quando se trabalha na sutileza, né? As pessoas falam assim, não, aí se eu fizer isso aqui, não vai ter problema não. Então, assim, né? Não tem aquela pressão. E principalmente os evangélicos, né? Tem uma irmã que ela é evangélica, nossa, tem hora que dá um desespero, né? É bem difícil. Então, por isso que ele segue a doutrina, né? Porque o medo de realmente ir só para o inferno, né? Eu vejo isso. Pode falar, Danilo, desculpa. Eu acho que é justamente isso, né? Deixa eu só pausar aqui o vídeo. Eu acho que é justamente isso. Eu costumo dizer que é uma prisão sem grades. E a gente se coloca dentro dessa prisão, né? Por ignorância, por trabalhar no medo, né? Como a Edleide falou. Então, você está preso numa doutrina que ela te coloca limites e aí os limites são pesados, né? Uma separação é um pecado mortal, um adultério mortal ao quadrado, e aí são níveis, né, de doutrina que vão te fazer cada vez mais ficar preso naquilo. O que a gente tem hoje é uma porta aberta e um caminho direto com a espiritualidade. E essa porta aberta, ela parece muito aberta até certo ponto. Porque como nós temos a consciência, essa consciência é o que põe o limite, né? E aí a gente consegue entender o que pode e o que não pode pela consciência, mas sem cobrança, sem regras, sem doutrina para te amarrar. Mas a sua consciência, ela te mostra, todos os dias, né, quando a gente vai fazer algo ali que vai ferir, né, a espiritualidade, ou que vai ferir a nossa ética, a nossa conduta, a consciência, ela sinaliza, né? Então, por mais que nós não estamos seguindo ali uma doutrina, a nossa consciência, ela nos mostra o caminho da verdade, né? Então, eu vejo que é muito mais fácil a gente trabalhar desse modo, porque nós não trabalhamos no medo, nós trabalhamos na verdade. E aí a verdade é o que liberta, né? Até porque o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? E aí Jesus, ele vem como um divisor de águas, né? De doutrinas muito rígidas, de uma época muito rígida,
com a mulher, com as questões que a sociedade na época fazia imposição, né? Então, quando ele divide essas águas, ele abre um portal direto com o divino, onde a gente pode ascensionar, buscar iluminação, sem precisar se culpar tanto, né? Entender que errou, beleza, levanta, vai embora, não erra mais esse erro, erra com outro, e segue o caminho, né? Segue o fluxo. Então, é bonito de ver isso, porque você vê um ensinamento realmente de luz, né? Que não traz escuridão, não traz as trevas, mostra que existe, mas que você não precisa acessar isso. Ai, gente, Jesus é maravilhoso. Desculpa aí. A fã número 1 de Jesus. A Dani perguntou aqui, ter medo das coisas não dificulta a evolução? Com certeza, né, Dani? Porque o medo também é um apego, né? O medo, ele faz parte do limitador, né? Então, dentro da minha verdade, né, dentro daquilo que reverbera dentro de mim, o medo dificulta a evolução porque ele faz parte dos apegos, né, dentro da nossa vida. Mais alguém tem alguma consideração a fazer? O tempo está acabando, a gente tem 4 minutos, mas se mais alguém quiser falar, a gente abre um novo link, não tem problema. Bom, ninguém tem mais nada para falar. Entendi. Todo mundo vai ficar refletindo sobre isso. Eu vou mandar lá no grupo de estudos uma palavra para a gente refletir sobre ela, né, durante essa quinzena. E aí eu peço para vocês refletirem, trazerem as considerações de vocês. E aí agora eu vou pedir para o Rô para ele fazer o fechamento. Foi bem forte, né? Tudo que a gente recebeu e muitas coisas para a gente pensar aí, né? Então, vou pedir para todo mundo fechar os olhos. E aí, nesse momento, a gente agradece, né, todos os ensinamentos. E nessa energia, eu peço para que cada um, nesse momento, nessa energia de agradecimento, que traga essa energia do coração e leve a Deus, Jesus, Mãe Maria. Agradece a oportunidade, essa clareza que vem para o nosso dia de hoje. E nessa energia de gratidão, eu convido todos a nossa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrados de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Amém. Jesus, Maria e José. Que assim seja. Ótima segunda-feira para todos. Gratidão. Até amanhã no mantra. 5 da manhã. Amanhã temos mantra. Então, quem sentir de estar conosco, trabalhando a energia da abundância na vida, 5 horinhas no grupo lá dos mantras, tá bom, gente? Bom descanso para vocês. Beijinho. Já é a Estamos juntos. Já é a